Oi, pessoal, bom dia a todos. A gente já está aqui com a nossa equipe de suporte do Fast Commerce, o Vitor e o Adriano, que hoje vão falar um pouquinho mais aí sobre design responsivo, que é um tema super atual. Pouquíssimas lojas usam o design responsivo, né? E por isso que a gente trouxe esse assunto aí que é muito pedido pelos nossos lojistas. Só lembrando, para quem nunca participou da palestra, a gente está gravando e na próxima semana a gente divulga no blog do Fast Commerce, para quem nunca participou, né? E eu vou jogar a pergunta aqui do áudio para vocês responderem aí como que tá o áudio, se o áudio está ok, antes da gente começar, tá, pessoal? Enquanto isso, eu vou cortar aqui, enquanto vocês respondem a pergunta. Bom, pessoal, a maioria já respondeu, né? Está ouvindo claramente. Vou compartilhar o resultado com vocês. Durante a palestra, se vocês tiverem problema no áudio, avisem no chat, tá? Eu estou moderando o chat aqui, então podem avisar que qualquer coisa a gente volta à questão. Então, mais uma vez, lembrando, a gente está gravando a palestra, na próxima semana a gente divulga no blog. E primeiro a gente apresenta o conteúdo e vamos guardar as perguntas para o final, tá bom? Então vamos começar. Boa palestra, Adriano. Boa palestra, Vitor. Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar. O meu nome é Adriano e hoje estou junto com o Vitor e fazemos parte da equipe do Fast Commerce. Bom dia, pessoal. Meu nome é Vitor. É a primeira vez que eu faço uma palestra aqui no Fast Commerce. Espero que todos curtam. O tema é super atual, é importante para todos. E, bom, vamos dar continuidade agora. Sim, e hoje vamos falar de um tema que talvez seja novo para alguns, mas para outros já é conhecido, que é sobre RWD. Mas o que é RWD? Vitor, você poderia explicar um pouco melhor para nós o que é RWD? Vamos lá, pessoal. Em resumo, o RWD ele é uma abordagem do web design. Essa abordagem ela visa aplicar no site a possibilidade dele se manter funcional em qualquer tipo de dispositivo. Ou seja, um celular, uma TV, um videogame, qualquer coisa que seja capaz de acessar um site e que esteja conectado à internet. Vocês podem imaginar no futuro próximo, a geladeira da casa de vocês, por exemplo, ela pode verificar se um alimento já está acabando e aí avisar o dono dessa geladeira de alguma forma através de um painel nela mesma, acessando uma loja virtual e já oferecendo ofertas. E é importante que a loja seja bem apresentada também para essa geladeira. Uma pergunta que fica aqui nesse início de palestra é: você já se perguntou como é a sua loja sendo exibida fora de um computador? Talvez seja até legal vocês fazerem um teste agora. Abram a loja de vocês, acompanhando a palestra aí, abram a loja num tablet ou num videogame que vocês tiverem em casa, em qualquer dispositivo que não seja um computador, mas que tenha acesso à internet. Seria legal vocês verem o resultado. Diminuam o tamanho da tela do navegador e acompanhem para vocês entenderem o que a gente está querendo passar. Só como é simples, é elaborar um design único com uma ótima experiência de visualização para diversos dispositivos. Vamos lá, pessoal. Quando surgiu, né? Uma pergunta que surge aqui de início para a gente apresentar para vocês é quando surgiu o web design responsivo, esse conceito. Bom, em 2010, um web designer brilhante, ele foi o grande precursor dessa metodologia, que se chama Ethan Marcotte. Ele publicou no blog dele, A List Apart, tem o link aí no slide para vocês acompanharem. Ele publicou esse termo pela primeira vez. E, assim, quando ele fez isso, ele mudou muita coisa na internet. As pessoas passaram a entender o web design responsivo como uma necessidade. E acho que vocês têm que pensar na época que ele pensou nisso. Foi em 2010. Já se fazem 4 anos, a gente está caminhando para o 5º ano em que ele fez essa previsão da necessidade do web design, que ele criou esse termo web design responsivo no blog dele. Então, é muito importante. Sim, o texto está em inglês. Se você não tiver uma facilidade, você pode usar algum tradutor do Google para traduzir esse texto. Eu não sei se tem esse texto em português. Então, se você não tem realmente um conhecimento, vale a pena você utilizar um tradutor e ir um pouco mais a fundo. Bom, a gente passa então para o próximo assunto, que é por que surgiu
O que levou à criação desse conceito? Bom, como tudo, o web design responsivo surgiu de uma necessidade. A necessidade é clara. As pessoas estão acessando a internet de dispositivos diferentes dos computadores e com resoluções diferentes. O cara acessa do smartphone, do tablet, como eu já disse, do videogame, acessa de palm tops, acessa de leitores de e-book que tem tela preta e branca, que tem uma resposta diferente. Eu gosto de citar uma coisa que o próprio Ethan publicou nesse blog dele, nesse primeiro texto. Isso, há 4 anos atrás, ele falou: a navegação mobile está prevista para ultrapassar os desktops entre 3 e 5 anos. 2 dos principais videogames do mercado possuem acesso à internet, e um deles tinha um browser incrível, que era o browser do Xbox. Estamos fazendo o design de sites para teclado e mouse, para teclados T9, para joysticks de videogames e para interface touch. Então vocês veem a amplitude desse tema, porque hoje você desenvolve para todos os dispositivos. Imagina um cara que está em casa brincando no videogame dele, e ele vê um jogo, uma demo, nesses consoles conectados à internet, fala: caramba, eu quero comprar esse jogo. Eu vou acessar aqui mesmo no videogame e vou procurar o preço. É muito possível que até ele não compre naquele momento daquele acesso. Mas com certeza, se ele gostar do preço, se ele gostar da loja, ele vai voltar usando o computador ou usando um tablet, que também tem sido muito comum, e vai finalizar essa compra. Sim, se pensar que antigamente, vamos supor que existia apenas PC e notebook, e para uma pessoa ter os dois era muito caro. Mas hoje nós temos smartphones, tablets, mini tablets, PCs, notebooks, smart TVs, smartwatch, Google Glass, então tem tantos dispositivos, então você precisa começar a se adequar. Ok, que algumas pessoas têm um poder de aquisitivo maior, então eles têm um notebook, tablet, smartphone. Mas hoje em dia é muito comum uma pessoa ter smartphone e tablet, tablet e smartphone, notebook e smartphone. Então a ideia realmente é você ter um design único e mostrar esse design para todos os dispositivos. E como ele funciona? Então, nessa parte nós vamos separar em 3 importantes etapas, que são os layouts fluidos, imagens flexíveis e media queries. E vamos detalhar um pouco, um por um. Bom, vamos lá. A primeira pergunta, então, nessa parte de como funciona, a gente entra com os layouts fluidos. E eles são, em resumo, layouts baseados em porcentagens. Então, você deixa de utilizar tamanhos fixos, por exemplo, aquele velho: eu quero o banner a 950 pixels, eu quero que esse botão aqui tenha 200 pixels. Você deixa de trabalhar com esses valores e passa a trabalhar com layouts baseados em porcentagem que vão responder ao tamanho da tela. Então, se você colocar 100%, ele vai ter 100% do tamanho da tela ou 100% do tamanho do elemento que contém. Esse outro elemento está recebendo 100%. Isso vale para todos os elementos da tela. Então, quando você cria um layout fluido, ele vai responder aos resizes, ao tamanho da tela em que ele estiver sendo apresentado. Isso ocorre trabalhando com propriedades como o float left, o tamanho 100% em altura. Desculpa. O tamanho 100% em altura. Por que o tamanho 100%? Porque ele vai continuar sempre acompanhando o conteúdo de forma que atende. Então, se tiver um conteúdo ali dentro, quando você criar esse resize, quando você diminuir a tela ou quando você abrir no outro dispositivo, a altura vai se ajustar ao conteúdo interno desse elemento. E isso é muito importante. Sim, porque se você definir uma porcentagem, vamos supor, para um barra topo, um topo seu, como o Victor falou, de 950 pixels, se você jogar para dispositivo, um tablet, ele vai ficar travado, ele vai gerar o famoso scroll. Então, você trabalhando sempre as porcentagens, tudo vai se encaixar perfeitamente, seja para o seu desktop, seja para o seu tablet, seja para o seu smartphone. Nesse tipo de layout fluido, a calculadora vai ser amiga do desenvolvedor. Então, você que desenvolve, você que é o integrador que está participando da palestra, ou você lojista que tem algum conhecimento, é muito importante que você trabalhe em cima desse conhecimento que você tem. Se você tiver alguma ferramenta, você vai trabalhar o cálculo sempre baseado num conceito que foi criado pelo Ethan. Então, você pode acessar novamente, a gente fala de novo daquele post do Ethan Marcotte que a gente falou no slide anterior, e lembra que é necessário você dar uma lida lá para você conhecer melhor, usa um tradutor, quem não souber inglês, como o Adriano falou, e dá uma olhada que ele passa uma fórmula muito legal para você calcular como é que eu vou converter, se o meu banner tem 950 pixels, como é que eu vou fazer para colocar esse tamanho no desktop em porcentagem, como é que eu vou definir isso? Então ele ensina um cálculo muito legal nesse post, eu acho legal vocês irem lá e conhecer esse bloco, é uma dica muito legal que a gente tem para dar. E para você trabalhar com colunas, é importante, isso é realmente importante pensar, que você precisa trabalhar realmente
Design responsivo sempre vai trabalhar com colunas. Não adianta você pegar um design tradicional e tentar transformar ele em responsivo. Na hora da diagramação, você precisa já fazer ele com as colunas. E nós vamos explicar isso nos próximos slides. Bom, a gente entra então em imagens flexíveis, pessoal. Isso é muito importante, porque numa loja você trabalha com imagens de produtos, você trabalha com banners, você trabalha, às vezes, até com mais imagens do que o necessário. E é importante que elas respondam também. Então, existe uma propriedade no CSS que facilita esse trabalho. Quer tornar uma imagem responsiva? Simplesmente faça como a gente colocou ali, ó. Max Widget 100%. Isso vai fazer com que o tamanho máximo da imagem seja o tamanho máximo da tela ou o tamanho que você definir. Então, se você colocar que a imagem tem um widget de 500px e definir que o tamanho dela máximo é 100%, o máximo que ela vai chegar é 500 pixels dentro do 100%. Mas num aparelho menor, ela vai diminuir. E isso é uma propriedade legal. Esse método, ou essa ferramenta em si, do Max Widget, ela não é perfeita. Por que ela não é perfeita? Vocês devem estar se perguntando. Bom, vamos lá. Quando você está no smartphone, você tem uma dificuldade maior em carregar elementos. Então, você tem uma dificuldade porque você usa... Não é fácil carregar uma imagem muito pesada nesse elemento. O Max Widget ele vai sempre carregar a imagem no tamanho total dela. Então, se você tem um banner gigante na sua loja desktop, de forma também no smartphone. O consórcio responsável pelas regras da internet, que é o W3C, ele já está pensando numa solução para isso. Ele criou um novo elemento no HTML. A gente não vai falar sobre esse elemento na palestra, porque ele ainda não é um elemento padrão, ele está em fase de testes, mas que futuramente vai solucionar isso. Então, assim, o consórcio que cria e é responsável por gerir o HTML no mundo, ele está criando uma ferramenta para você trabalhar com web design responsivo, e isso mostra a importância dessa ferramenta. Perfeito. Nós vamos agora com as Media Squares. Bom, vamos lá, em parte de Media Queries. As Media Queries, elas, como diz ali, definem condições para a utilização de um CSS específico. Então, imaginem Media Queries como regra simples. Então, ali na primeira, por exemplo, layout para desktops, a gente está passando ali @media screen, ou seja, tela, padrão, e o tamanho máximo de 1024 pixels. Ou seja, se a tela atender esse tamanho máximo de 1024 pixels, todo o CSS que está ali no campo definir estilos vai ser aplicado. Se ela não atender, ela vai passar para o próximo Media Query que estiver no CSS. Então, se não atende no 1024, ela vai tentar novamente fazer um outro teste. Essa tela está no máximo a 780 pixels? Se tiver, todos os estilos definidos ali dentro vão ser aplicados. E vem uma outra regra para smartphones. Então, se o tamanho máximo for 320 pixels, eu defino novos estilos. Esses padrões que a gente está passando aí, pessoal, eles não são fixos, tá? Então, assim, não precisa, toda vez que você for criar um layout responsivo, colocar lá 1024, 780, 220. A gente passou esses valores porque eles são os valores que a gente vê aqui por acessos, pelo acompanhamento do nosso Analytics, que são os tipos de tela que mais acessam o Fast Commerce em si. Então, são layouts básicos, né, media queries básicos para você trabalhar de forma legal com a sua loja e todo estilo definido dentro desses media queries vai ser aplicado. Então, são regras simples. E por que investir em design responsivo? Bom, por que eu vou investir em design responsivo? Você, lojista, claro que os desenvolvedores estão aí animados, né, conhecendo uma nova ferramenta, os que não conheciam, e o lojista está pensando, tá, legal, bonito, mas por que eu vou investir nisso? Que retorno eu vou ter? Bom, vamos lá, uma coisa importante é você garantir uma boa experiência para o seu usuário. Esse é um primeiro ponto, tá? Uma boa experiência para o usuário. Segundo é o crescimento dos acessos móveis, e isso ninguém pode negar. Quem acompanha o Analytics das lojas, algumas lojas têm uma visitação muito legal em tablet, mas não tem boa conversão. Isso é uma coisa que eu já tenho visto, tenho clientes que questionam comigo no suporte, falam, pô, eu tenho acesso ao smartphone, mas eu não converto. Por quê? Porque ou você não tem um design legal preparado, ou o seu design mobile não está chamando a atenção do lojista como deveria, do cliente, desculpa, como deveria. Mas aí a gente tem alguns números importantes de locais. Então, no primeiro ponto ali a gente tem para tablet. Quais são os locais que as pessoas mais acessam a internet através desses dispositivos? Quando você se conecta à internet. Então, são números importantes para vocês acompanharem. Sim, 74% das pessoas utilizam o smartphone no carro. Aí a gente percebe que em relação ao tablet, apenas 18% utilizam dentro de um carro. Aí 75%, deixa eu pegar aqui, falar de smartphone, 75% utilizam dentro de uma loja, para fazer aquela comparação básica, pedir um desconto.
E não existe um gráfico para falar de quantas pessoas utilizam um tablet dentro de uma loja. Mas o tablet leva vantagem na sala da sua casa, no conforto da sua casa. Que comparar preços, acessar um site por uma tela maior, por um dispositivo maior, te traz um conforto maior. É mais fácil você comprar, ver o produto, as dimensões do produto, as características, do que um smartphone. Então, existem locais e locais para você utilizar. Como vocês podem ver, está crescendo de forma absurda esse desacesso. Bom, com isso a gente passa para o próximo slide, que fala sobre um conceito que muitos dos nossos lojistas infelizmente esquecem, e muitas vezes os web designers esquecem, e infelizmente prejudicam as vendas e prejudicam o crescimento da loja em si, que é a usabilidade. Eu quero começar já esse slide chamando a atenção para o que a gente colocou ali, uma leitura obrigatória. Essa leitura não é uma coisa para designer, não é uma coisa para o integrador. É para você lojista, é uma leitura obrigatória. Compre esse livro, Não Me Faça Pensar, o autor chama Steve Krug. Comprem esse livro e leiam. Esse livro é praticamente uma bíblia do web design em questão de usabilidade. Então, tudo que ele traz aí são importantes, são detalhes importantes. Então, comprem o livro, leiam, conheçam, aprendam sobre usabilidade, porque essa é uma dificuldade que muitos lojistas têm. Não é raro eu receber solicitações absurdas porque o lojista acha que o cliente dele está tendo dificuldade em comprar, e nem sempre essa dificuldade é real, certo? Então, é importante vocês conhecerem mais usabilidade, o conceito e o que ela traz. E o web design, o conceito do web design responsivo, ele torna o web mais compreensível para as pessoas porque ele é mais limpo. Então, essa é uma boa ferramenta. Um outro detalhe que eu gosto de chamar a atenção sobre usabilidade é que muitas vezes a loja é feita por um bom designer, você tem ali uma qualidade legal de design, um conceito de usabilidade bom, você tem tudo funcionando bem. O web designer vai lá e entrega a loja para você, lojista, e a primeira coisa que o lojista faz é entrar no nosso site de ajuda e começar a aplicar um monte de grandes alterações. Então, assim, você tem um designer que fez algo legal e, de repente, você passa a transformar esse design em outra coisa, começa a colocar recursos, porque no meu projeto o cara não colocou tal recurso, eu quero colocar. Não tem um banner na página X, eu quero colocar. Pensem bem antes de fazer isso para não criar uma loja Frankenstein. Então é importante porque quanto mais elementos você inserir na sua página, mais difícil vai ser transformar ela em uma página responsiva. Sim, seja um projeto padrão, um design responsivo, é importante realmente sempre pensar no cliente, sabe? Nós trabalhamos nessa área diariamente, eu, você, vosotros, ustedes. O que é mais fácil para nós, talvez para um cliente seu, seja, sabe, uma missão impossível, encontrar um produto, uma categoria, ou tentar fazer uma busca. Então, eu não sei se todo mundo conhece o Jacob Nielsen, mas tem uma frase dele que ele sempre fala, assim, no Twitter, ou quem segue ele no Facebook, ou no próprio site dele, que sempre que um design para o cliente, nunca para você. Você até pode gostar do seu design, mas é o seu cliente que tem que dar a palavra final. Se é bonito ou não, se é funcional ou não, se é acessível ou não. Porque no final você tem que se perguntar, quando você terminar de assistir essa palestra hoje, você vai entrar na sua loja e vai comprar dentro da sua loja? Não, não vai fazer isso. Quem vai fazer isso é o seu cliente. Então você tem que facilitar a vida dele. Às vezes você acha que um slideshow é bonito porque você viu em outros sites, mas antes você fez um estudo, você sabe se o seu cliente está adaptado, o seu nicho de mercado está adaptado para aquele slideshow? Senão, não precisa utilizar. Exatamente, o Adriano levantou um ponto importante. Você tem que conhecer o seu mercado antes de escolher um recurso para aplicar na sua loja. E sempre, se você teve um designer fazendo esse trabalho para você, um integrador ou qualquer outro designer fazendo esse trabalho para você, montando a sua loja, evite fazer transformações na loja você mesmo se você não tiver conhecimento, porque provavelmente o resultado não vai ser o que você espera. O Mauro ele fez uma pergunta, onde ele encontra o livro. Mauro, esse livro pode ser encontrado em qualquer livraria. É um livro, como eu disse, é uma bíblia do web design responsivo, então assim, você consegue encontrar em lojas online de livros, consegue encontrar em livrarias físicas. É muito fácil de encontrar esse livro, porque ele ainda é muito relevante e vai continuar sendo relevante por muitos anos. Vamos lá, a gente chega agora em mais um slide que fala o RWD de hoje será apenas o WD da manhã. Ou seja, o responsive web design de hoje será apenas o web design amanhã. Ele vai ser um padrão de mercado. Não sou eu quem está dizendo isso, são grandes especialistas em web design. O próprio Google incentiva a criação do web design responsivo, então se vocês procurarem informações sobre esses detalhes, vocês vão encontrar na internet. Acho que a gente tem o link depois. Se a gente não colocou o link, vocês podem me mandar
um e-mail que eu passo o link para vocês, do Google incentivando o uso do web design responsivo. Então ele lista os 3 possíveis modelos de criação de um site que responda a um smartphone ou um tablet. Ele fala que o preferencial é o design responsivo, entre outras técnicas que existem também. Então é muito importante. E outra coisa que é legal nessa parte da padronização é que o usuário hoje, o seu cliente, a pessoa que compra na sua loja, ela já sabe que ela consegue encontrar sites otimizados para o aparelho que ela está acessando. Então, por que eu vou comprar na sua loja se no seu concorrente o design é responsivo? Ou se não é responsivo, ele já tem disponível um modelo móvel para eu conseguir comprar na rua, pegar um preço na rua, como a gente viu ali, os acessos dentro de lojas. Então, é um ponto realmente importante. Então, igual o Vitor falou, que antes o checkout era um passo a passo. Hoje, todas as lojas têm um Extreme Checkout. O Fast Commerce é um one-page checkout, que acaba se tornando padrão. E o design responsivo, sim, provavelmente se tornará um padrão muito em breve. Muitas lojas vão começar a olhar o design com outros olhos, vão falar, opa, isso aqui é legal, isso aqui é bacana, realmente vale a pena fazer esse investimento. Outro ponto importante do porquê você precisa ter web design responsivo, porquê você precisa investir, é estar à frente da sua concorrência. E isso é bem simples, a gente já disse anteriormente, o usuário já sabe que existem lojas otimizadas para o aparelho dele, eles já sabem que ele consegue achar uma loja que vai funcionar no smartphone, no tablet. Então, o que levaria ele a comprar na sua loja, se a sua loja não está dando bom resultado para ele na navegação? Então, esse é um ponto importante. Você não pode esquecer nunca, o lojista não pode esquecer, nesse ponto de estar à frente da concorrência, que diferente de uma loja física em que você tem que andar, você tem que procurar, na internet você está uma URL ou uma busca no Google de distância da concorrência. Então, o cara que está na sua loja, 2 segundos depois, ele vai estar na concorrência. E isso não dá para ser ignorado. Então, é muito legal você conhecer isso. Isso, tem a grama mais verde do que a concorrência. Bom, vamos lá. Tem mais uma pergunta ali se a gente já trabalha com design responsivo. Sim, o Fast Commerce já está preparado. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Então, é legal você continuar acompanhando. A gente tem alguns slides para falar do web design responsivo no Fast Commerce. Então, como aplicar, algumas dicas ali para vocês, que são muito importantes. Outro ponto que a gente levanta é esse, né? Investir cedo. Por que eu devo investir agora em web design responsivo se ainda não é padrão, se está começando agora, se os acessos não são tão grandes? Investir cedo para economizar amanhã. Sem dúvida, hoje, contratar a construção de um website responsivo, ele vai custar mais. Inicialmente, o investimento vai ser maior, porque o processo de design é maior, você envolve num único design diversos dispositivos, o custo é um pouco maior atualmente. Esse custo vai ser maior no futuro. Outro ponto importante é a manutenção, e aí a gente entra num detalhe show, porque as lojas precisam de manutenção constante, não basta fazer a loja hoje, pegar o design com o seu integrador, com o seu designer, e pô, minha loja está linda, mas daqui a um ano os navegadores vão ter sido atualizados, vão ter recursos que não vão mais estar funcionando, vai ser necessário a aplicação de um recurso novo, de uma cara nova, e isso vai custar para você em manutenção. Agora você imagina a diferença entre fazer a manutenção em um único arquivo e fazer a manutenção em diversos. Por que eu estou dizendo isso? A diferença entre você ter uma loja mobile à parte e você ter somente uma loja responsiva. Você tendo uma loja responsiva, você vai fazer essa manutenção em apenas um arquivo. Você vai fazer essa manutenção de forma única. Não só nisso, mas como também a manutenção do céu, a manutenção da semântica do código HTML, você não vai precisar fazer isso em diversos arquivos. Você vai fazer tudo isso num arquivo só. Então, são coisas para levar em conta. Investir agora é, com certeza, um fato que você vai economizar amanhã em manutenção, nesses detalhes, e também vai melhorar todos os quesitos da sua loja, né? Você vai ter mais acessos, porque você já está tendo um web design responsivo, vai ter mais vendas, porque com certeza facilitar a venda no mobile vai trazer um resultado melhor nas vendas mobile, isso os números comprovam em qualquer local, então é importante você começar investindo cedo. Como o Vitor falou, realmente é apenas um arquivo para responsivo. Então, naquele modelo tradicional, você tem um arquivo para desktop, você tem um arquivo para mobile, você tem imagens, você tem CSS, você tem JavaScript, e realmente tudo isso encarece a sua manutenção. Então, fazer um investimento hoje é economizar amanhã. Tem aqueles mantras de economia que falam, faça o seu dinheiro render para você, ele trabalha para você, mas nesse lado o correto seria que faça o seu design trabalhar para você. Deixe apenas uma única coisa que ele vai te entregar algo perfeito.
Outro detalhe importante que faltou levantar aqui é que investir hoje num website responsivo te dá nas mãos um poder de fazer um marketing muito legal. Então você consegue anunciar à frente do seu concorrente que sua loja está pronta para receber o acesso daquele usuário que já abandonou o desktop. Porque isso tem sido cada vez mais comum. Os usuários estão abandonando o desktop e estão partindo somente para o tablet. Então pensem nisso. O marketing que vocês também vão ter na mão tem num site responsivo. E aí a gente chega agora para começar a falar do responsive web design no comércio eletrônico, como ele tem sido ao redor do mundo, como tem sido aqui no Brasil. E a gente começa mostrando aí 3 exemplos de sucesso. O primeiro todos conhecem, é a Netshoes. O Adriano pode até falar um pouco melhor sobre a Netshoes. Eles foram clientes do Fast Commerce durante anos. Agora também eles utilizam uma plataforma responsiva, de design responsivo. Isso é bacana. Aí nós também temos o O'Neill, que é uma marca de software, e as Skinnytize, que o Vitor vai falar um pouco sobre elas. Exatamente. Bom, no caso da O'Neill, a O'Neill é uma loja de surf conhecida mundialmente, patrocinadora de grandes surfistas, e que tem vendas no mundo todo. Eles têm clientes no mundo todo, e eles criaram esse projeto de facilitar o acesso para todos os dispositivos. Eu encontrei alguns relatos a respeito dessa opção, da mudança deles, alguns estudos de caso, inclusive da agência que fez esse design, e eles optaram inicialmente por criar esse design responsivo para facilitar o acesso justamente por tablets, por smartphones, porque o surfista ele não carrega um desktop para todo lugar. E esse é o mercado deles, é o nicho de mercado deles, é vender para quem gosta de surf e para esportistas profissionais. Para quem quiser depois, existe um estudo de caso publicado a respeito dessa loja pela empresa que criou esse design, que se chama, se eu não me engano, só um momento, deixa eu localizar o nome aqui. A Electric Pup é a agência que criou esse design. Ela publicou no site dela um estudo de caso que aponta um crescimento de vendas para iPhone. Eles passaram resultados que duplicaram as vendas para iPhone através do acesso no iPhone. E no Android elas ficaram próximas de quadriplicar. Então, 4 vezes o resultado inicial aplicando o design responsivo. O último exemplo é a Skinnytize. A Skinnytize é um caso diferente para mim. A Skinnytize eu considero particularmente a minha loja favorita no mundo. Para mim, ele é a melhor loja, é o melhor site de e-commerce de nicho da atualidade. Então, assim, tudo na Skinnytize foi feito com esmero, foi feito com muito cuidado. Todos os detalhes foram levados em conta. Então, assim, a Skinnytize é um exemplo legal para todos os lojistas conhecerem. A Skinnytize é uma loja que ela aplicou algumas técnicas de design, como o storytelling. Então, você navega entre as páginas e você tem a impressão de estar navegando praticamente por um infográfico. Isso é incrível, tá? A experiência de compra na loja é muito legal. E eles aplicaram o design responsivo completamente. Todas as páginas da Skinnytize respondem aos tamanhos de tela variados. Então, desde o menorzinho ali, do menor iPhone, até o tamanho máximo hoje de resolução em desktops mais comum, que é 1920 por 1080, que é o Full HD, ela está respondendo muito bem. Então, eu recomendo que vocês façam uma visita a essa loja, skinnytize.com, naveguem sobre ela, vejam a experiência legal. E outro ponto importante sobre a Skinnytize foi um estudo publicado no site eConsultancy. A gente não colocou o link aí, mas quem quiser também manda um e-mail para mim que eu passo o link para vocês verem o estudo de caso. Ele aponta que os resultados da Skinnytize após a aplicação do design responsivo foram parecidos com o da O'Neill, com vendas que duplicaram, até triplicaram em alguns dispositivos como Android e iPhone, os celulares Android e iPhone, os smartphones. Sim, é bacana vocês acessarem no seu navegador, no seu browser, Firefox, Chrome, Opera, Safari, e clique do lado na janela, e começa a redimensionar a janela, para você ver como é bacana. Às vezes ele está mostrando 4 produtos, aí você diminui, ele mostra 3, 2, 1, aí ele diminui o slideshow, ele começa a remover menu. Então isso é muito bacana e é interessante conhecer esses cases. Exatamente, façam essa brincadeira de fazer esse resize nas telas, vocês vão gostar bastante. Bom, vamos lá, a gente passa para um próximo assunto que é muito importante, porque a gente está aqui fazendo a maior propaganda, né, do acesso por smartphones, mas isso não significa abandonar o design do desktop. O que eu quero passar, a ideia que a gente quer passar com esse design é que você tem que dar a mesma importância para os dois. Não adianta você ter um design incrível no desktop e o design mobile ou o design responsivo não ser bom, você vê que ele foi tratado com menos cuidado. E também não adianta o inverso, você tem uma loja linda no celular, ótima usabilidade, ótimos elementos, e aí quando ela cresce ela só estica, quando fica maior ali numa tela ela só estica, ou então não responde tão legal, não fica tão bem no desktop, fica estreitinha.
é importante levar em conta o design nos dois, porque não é raro o cara que entra na sua loja, o comprador que entra na sua loja, na rua, no metrô, sentado no ônibus, ele vê um produto pelo celular e chega em casa ele finaliza a compra no desktop. Imagina que horrível ter uma experiência variada. Então você entrar e, pô, que lindo aqui a loja no mobile, chega em casa acessar um site que não funciona direito. Eu já tive essa experiência ruim, uma experiência particular, porque meu trajeto é longo, eu costumo passar um bom tempo navegando no smartphone e eu acesso lojas nesse tempo, eu costumo comprar online, eu só compro online. E eu já tive essa experiência de entrar numa loja que era muito legal mobile e não ter um retorno legal no desktop, por fim nem fechar a compra, então fechar mas desgostoso, de não ter gostado da experiência e não pensando numa próxima compra. Então leve em conta isso, o seu cliente ele tem que ter uma boa experiência para querer voltar. É bacana você trabalhar em conjunto. Se você ainda tiver 2 monitores, melhor ainda, porque um monitor se define desktop, no outro você só trabalha mobile, e é importante trabalhar os dois em conjunto, porque às vezes se na hora da diagramação para desktop, se faz tudo bonito, se coloca diversos elementos, como chat, uma avaliação, uma tabela de parcelamento. Aí quando chega para mobile, você vai falar, e agora? O que eu preciso tirar? O cliente quer isso, mas se colocar isso, vai prejudicar isso. E para o cliente, às vezes, é tudo bonitinho. Não, deixa o chat, porque o chat é bonitinho, tá lá. Mas isso acaba atrapalhando. Então, é aquela coisa, mobile first não significa desktop second, e desktop first não significa mobile second. Bom, o Adriano resumiu bem esse ponto, né? Agora a gente queria apresentar para vocês as ferramentas para o web design responsivo, que são algumas ferramentas que são utilizadas inclusive por nós e hoje já por diversos, centenas de milhares de designers na internet. Uma dica que eu queria dar nesse ponto, uma dica importante para os lojistas, para você que está pensando em refazer o design da sua loja, para você que ainda não fez um design novo, que vai contratar ainda um desenvolvedor. Então essa dica é na hora de escolher esse desenvolvedor, de escolher essa pessoa que vai fazer esse trabalho, questionar as ferramentas que ele utiliza. A gente vai mostrar agora para vocês 2 ferramentas legais, mas questiona com esse desenvolvedor o que ele utiliza. Porque não adianta um desenvolvedor chegar em você e falar assim, pô cara, olha, eu manjo tudo de PHP, manjo tudo de Rails, manjo tudo de COBOL, manjo tudo de um monte de linguagem de programação, se ele não souber trabalhar com linguagens de front-end, que a gente chama as linguagens HTML, CSS ou JavaScript, que é o que ele vai ter acesso no Fast Commerce. Então, levem isso em conta. Tem muita propaganda boa, eu fiz 1 milhão de sites WordPress, eu mexo com PHP, mas na hora de fazer uma loja para o Fast Commerce, o cara não sabe tanto de JavaScript, ou não sabe tanto de HTML, não consegue alcançar um bom resultado e acaba, às vezes, até culpando a plataforma, pô, isso aqui não funciona lá. Muitas vezes funciona, mas é o cara que não está conseguindo fazer, então levem isso em consideração. As ferramentas que ele usa, levantem as ferramentas, pesquisem antes, levem em conta também o que ele conhece das ferramentas que vai ser utilizada, as linguagens que são utilizadas aqui. Se você não souber, liga antes para o suporte, pergunta como é que você tem que passar para um designer para ele trabalhar com Fast Commerce. E leve em conta esses pontos, sempre leve em conta esses pontos. Então a gente vai passar agora. E no mercado também, desculpa cortar, mas existem diversos frameworks que você pode realmente utilizar na sua loja para fazer um design responsivo. Mas aqui nós separamos 2 que nós gostamos muito e são essas 2 que nós vamos passar para vocês. Bom, a primeira de todas é famosíssima já na internet, com certeza alguns lojistas já ouviram falar por meio dos seus designers, outros os integradores, ou o próprio lojista que pesquisa o mercado já ouviu falar também, que é o Bootstrap. O Bootstrap ele foi criado inicialmente para o Twitter, ele era uma ferramenta para uma framework interna do Twitter, a princípio ele não seria divulgado publicamente, ele não seria uma ferramenta pública, mas ele tomou proporções tão grandes que, a um primeiro momento, o Twitter permitiu a divulgação dele como uma framework aberta, era um modo de divulgar e de ajudar a internet, de ajudar as tecnologias na época, o Twitter sempre foi muito aberto a isso. Em seguida, os criadores deixaram o Twitter, os criadores do Bootstrap, para quem quiser depois conhecer os nomes, a gente não pegou aqui nos slides, mas eu tenho eles no Twitter, são bons designers para quem tem Twitter seguir, conhecer o que eles passam. E eles deixaram o Twitter e publicaram o Bootstrap e têm trabalhado ele constantemente. Não são raras as atualizações, é uma framework muito, muito boa e trabalha muito bem. Outro ponto importante, é gratuita. Então você não vai pagar nada, você entra lá no site e faz o download. Levantar outro detalhe sobre o Bootstrap. Para trabalhar com o Bootstrap, não esqueça da personalidade. Porque a internet hoje está sendo populada por sites feitos com o Bootstrap ou com outras frameworks e que trazem
o visual do Bootstrap. O Bootstrap, além de uma framework responsiva, como eles falam ali, para design responsivo, é uma framework também pensada para user experience, para o design. Então ela já traz botões, formulários, barras de navegação, tudo que está ali no Comprehensive Docs ali, ela já traz esses elementos e não é raro você achar lojas, aqui no Brasil ainda são um pouco incomuns, mas lojas que nem trocam a cor dos botões, que nem trocam a cor da barra de navegação, simplesmente aplicam o design Bootstrap puro e cru, e isso tira toda a personalidade, porque a internet hoje está repleta de sites com esses elementos. Então, não se esqueçam que é importante ter personalidade. Outra framework importante que a gente tem que falar é o Foundation. O Foundation ele foi criado por uma empresa chamada Zurb. Essa empresa, ela inicialmente iniciou esse desenvolvimento com uma forma de dar um suporte ao mercado e ajudar no avanço das tecnologias de acesso mobile. Então a Zurb ela criou isso pensando na comunidade. E com o apoio da comunidade também, de desenvolvedores ao redor do mundo, o Foundation ele alcançou o segundo lugar em número de downloads aí, né, pelos números que eu tenho encontrado. Quem quiser também consegue fazer uma pesquisa ou pede para mim que eu passe os números. O detalhe do Foundation são as ferramentas que ele traz de diferencial do Bootstrap. Então o Bootstrap trabalha com 12 colunas, ele trabalha com 16, isso a gente vai entrar mais a fundo adiante. E o fato do Foundation, apesar dele também ser uma framework user experience, né, que traz elementos de design, ele é altamente personalizável. Então a maioria dos elementos dele tem muita facilidade para você alterar a cor, alterar o estilo. Para quem quiser baixar, o download é gratuito, foundation.zurb.com. Entra lá, faz o download e conhece a ferramenta que é legal. Aqui a gente passa alguns detalhes de diferença entre as duas, né? Seria o Bootstrap versus Foundation. A gente não vai falar qual é melhor, tá? Isso não é um ponto que a gente vai levantar aqui, até porque não é possível definir. Cada uma atende um tipo de mercado. O Bootstrap ele é pensado, a gente diria desktop first. Então o Bootstrap ele é pensado para você criar um site para desktop que vai ser responsivo no celular. Já o Foundation ele é mobile first, então ele é pensado para você criar uma aplicação mobile que vai somente ser apresentada num desktop. Então essa diferença é crucial entre as duas. Para quem gosta de ver disputa entre as coisas, existem diversos fóruns na internet com verdadeiras rinhas de galo, né, entre os desenvolvedores discutindo qual das duas é melhor, o que eles usam. Mas a gente entra aí num detalhe importante. Sim, pode ser o Bootstrap que trabalha com 12 colunas, ou o Foundation que pode ser até 16 colunas. Você precisa verificar o que é mais fácil para você desenvolver. Então vamos supor que você tire na moeda o famoso cara e coroa e do Bootstrap. Então você tem que imaginar o seu layout com 12 colunas. Imagine o seu layout, ou se você trabalha com Photoshop, Fireworks, GIMP. Imagine quando você abre um arquivo, ele já tem 12 colunas definidas. Então aqui tem que acompanhar o raciocínio, hein, galera? Então vamos supor que na home da sua loja você utilize 4 produtos por linha. Você precisa criar e utilizar uma classe chamada CoMD-3, que você vai definir os produtos como 3 mais 3 mais 3 mais 3 igual a 12. Então, se você quer 3 produtos por linha, seriam 4 mais 4 mais 4 igual a 12. 2 produtos, 6 mais 6 igual a 12. Você tem que trabalhar com um framework que você sinta mais confortável. Exatamente. Então, é importante você trabalhar com um framework que traz conforto. É um ponto importante essa diferença entre as duas, tá? Essa parte do tamanho das colunas, a quantidade de colunas, parece pouca coisa, mas não é. Isso muda completamente a dinâmica de trabalho com as duas, certo? O Bootstrap ele traz uma ferramenta de container, então você consegue criar um site baseado num container para, por exemplo, centralizar seu conteúdo. Esse container inicialmente tem o tamanho de 170 pixels, ele recebe um resize para cada tamanho que você diminui ali de tela. Então ele trabalha com media queries, esse container, como está marcado ali no começo, media queries em 480, 768, 992 e 1200 pixels, que seria o tamanho ali, dali para frente o design se mantém fixo. Então é importante você fazer isso, escolher a que melhor traz necessidade e pensar qual atenderia melhor meu negócio, qual eu devo utilizar. E aí eu levanto aqui um ponto importante que o Adriano vai falar mais, mas gente, jamais utilizem o Bootstrap e o Foundation na mesma loja, não é, Adriano? Sim. Por favor, não faça como vemos em algumas lojas, que eles utilizam diversos frameworks. Então ele tem o jQuery, Prototype, Multools, sabe, diversos outros frameworks, tudo junto, todos juntos, sabe, diversas versões, diversos arquivos, deixando a página mais pesada. Vou utilizar o slideshow da versão do framework 1, ok.
Encontrei um carrossel, agora eu vou utilizar a versão do Framework 5. Ok. Ah, encontrei um zoom novo. Ok, vou pegar a versão do Framework 9. E assim por diante. Você olha o código, 70% do código fonte são chamados de JavaScript. E isso deixa a sua loja mais pesada. Às vezes a pessoa colocou um jQuery versão 1.0.0. Aí abaixo tem a versão 1.1.0, 1.2.0. Quando você olha, tem 15, 16 chamados de JavaScript. Eu estou falando assim porque realmente acontece. Às vezes o lojista liga, às vezes ele não entende porque a loja dele está mais pesada, e quando nós vemos, tem 16 arquivos JavaScript sendo carregado, e às vezes o lojista nem sabe por quê. Então aqui seria a famosa bronca do dia, ou um alerta do dia, que se você escolher o Bootstrap, fique com o Bootstrap. Se escolher o Foundation, fique com o Foundation. E assim com todos os outros frameworks que trabalham o design responsivo. Porque eu não quero ver um menu em Bootstrap, um slideshow em Foundation, um carrossel em Bootstrap, um zoom em Foundation e assim por diante. E agora eu ainda vou falar um pouco mais sério, porque realmente se eu pegar um suporte que alguma loja está fazendo isso, eu juro que eu vou tirar um print screen e no próximo webinar que eu realizar, o Vitor realizar, nós vamos mostrar de case do que não fazer na loja. Então, meus amigos, se você for trabalhar com Bootstrap, fique com Bootstrap. Se for o Foundation, fique com o Foundation. Sabe? Os dois são ferramentas excelentes. Nós estamos aqui para auxiliar vocês. Então, qualquer dúvida, você pode entrar em contato, sabe? Não fique com medo de perguntar qual você pode utilizar, qual não, qual seria o melhor. Porque eu sei que vão surgir dúvidas para quem não conhece sobre esse tema. Então, tirem essas dúvidas antes de começar o projeto, porque se depois que já está na metade do projeto, voltar do zero, é um tempo gasto, seja financeiro, um tempo pessoal. E aqui eu também vou dar uma dica, que eu acho que vai ser bastante válida para alguns. Vocês podem criar uma loja e utilizar o teste AB. Então, na loja, a versão teste A, faz o design Bootstrap para ver como fica, para você ter um conhecimento. No teste B, faz um design Foundation e vê como ele fica também. Bom, essa foi uma bronca aí do dia do Adriano, e realmente, gente, é muito comum a gente encontrar isso. Por favor, não façam e não permitam que os desenvolvedores de vocês façam. É o que eu falei, a gente está aqui no suporte para ajudar, então sempre que vocês contratarem um desenvolvedor, ou que vocês pretenderem contratar, fazer uma mudança, liga para a gente, pergunta o que você deve passar para esse desenvolvedor, pergunta quais informações ele precisa ter para ele trabalhar com a sua loja. Então, marquem esses detalhes e não se esqueçam que a gente está aqui para auxiliar vocês nessas decisões também. A gente passa agora para já tinham até perguntado anteriormente para a gente, um ponto importante, o Responsive Web Design no Fast Commerce. Como é que eu aplico isso no Fast Commerce? A gente vai agora dar algumas dicas importantes que a gente separou aí para vocês. Bom, o primeiro detalhe que a gente lançou na última versão da plataforma, que foi o layout em tables, né? Então você tem à disposição hoje uma ferramenta que você não tinha antigamente no Fast Commerce, que é trabalhar sem aquele monte de tabelas. Os desenvolvedores que conhecem sabem que é um pouco mais difícil trabalhar com tabelas. Muitos desenvolvedores não conhecem tabelas, simplesmente não pegaram essa fase da internet de construir um layout em tabelas. E pensando nisso, a gente criou o Tables. Pensando não só nesse desenvolvedor, mas também na responsividade. Trabalhando com layout Tables, você consegue criar um design 100% responsivo. A gente criou para essa palestra 2 lojas. Então foram 2 lojas criadas pensando nessa palestra, que foi uma loja feita 100% com Bootstrap, e uma outra loja feita 100% com o Foundation. Como o Vitor falou, nós temos 2 versões. Tem a primeira versão em Tables que está definido, o nome das classes, das tags, footer, aside, article, header. Essa é a primeira versão. E tem a segunda versão que realmente você é o dono da bola, você vai falar, não quero usar o header, não quero usar uma div. Você pode também. Aí vai ficar qual é o seu conhecimento de HTML5, de CSS, qual você vai definir para trabalhar o design responsivo ou não da sua loja. Exatamente. Então a gente tem 2 modelos. O primeiro, ele é um modelo mais fácil, porque ele já traz aquela velha estrutura que a gente tem, né, de barra topo, barra esquerda definida para vocês, já com classes ali, CSS, tudo definidinho pelo sistema. E um segundo modelo que não traz essas informações, então é um pouco mais difícil. Então, essa hora já deve ter lojista pensando, oba, peraí, onde eu ativo isso? Onde eu vou lá e clico para habilitar essa opção? Quero colocar aqui o Tables na minha loja. Vamos mostrar agora? Vamos mostrar agora? Vamos mostrar agora? Não é assim que funciona, pessoal. Não é bem assim que funciona. Por que não é assim que funciona? Imagina você chegar na sua casa e falar assim, pô,
Vou tirar todas as colunas aqui da minha casa para ver como é que fica. Aí tudo vira abaixo. É a mesma coisa se você tirar as tabelas. O resultado vai ser o mesmo se sua loja não está preparada. Então, a gente delimitou o acesso a essa função de tableless. Para você ativar na sua loja, você tem que mandar um e-mail para o nosso suporte. Então, manda um e-mail, nosso suporte vai fazer uma análise, vai te falar o que pode ocorrer com essa ativação. Vai falar, ó, você ativar, tal elemento vai quebrar, não vai funcionar. Não faça isso agora. Então, nesses casos, a gente recomenda realmente, manda um e-mail para a gente, que é muito legal vocês trabalharem com o tableless, mas é importante levar em consideração, claro, sempre que não dá para chegar no design atual da maioria, 98% das lojas, e tirar as tabelas de uma vez, porque realmente vai virar uma bagunça só. Sim, e se você ainda tem um design tradicional, modelo, versão, a famosa versão só dir, que não é responsivo, inserir um slideshow responsivo não torna a sua loja responsiva, ok? Inserir um carrossel responsivo não torna a sua loja responsiva. Alterar de 3 para 2 produtos na home não é design responsivo, é todo um conjunto. Exatamente. Bom, aqui a gente apresenta a loja Bootstrap. Essa loja é uma das lojas que foram feitas por nós justamente para serem apresentadas aqui na palestra, para mostrar a viabilidade. Para falar a verdade, foi o Vitão aqui que fez a palestra, tá bonita. Eu que montei essa loja, eu fiz esse design. Para quem tiver alguma dúvida sobre Bootstrap, pode até me questionar depois, eu consigo ajudar bem. É uma ferramenta muito legal o Bootstrap, tá, gente? Para vocês terem uma ideia, essa loja foi levantada, esse design. Eu não desenhei o design antes, eu não fiz um esboço, eu não fiz nada. Eu fui simplesmente aplicando os elementos de acordo com o que eu considerava necessário para uma loja, pegando ali as principais ideias de e-commerce, que é ter uma lista de produtos com destaques, um banner, um campo de busca chamativo ali, que diferencie, né, dos outros elementos. E aí a gente trouxe, eu criei esse design justamente para essa palestra para mostrar para vocês. Esse design dessa loja, ele responde para 3 resoluções básicas. Então, assim, você vai ter uma resolução para desktop, uma tela para desktop, outra para tablet e outra para smartphones. E o tempo para levantar essa loja, pelo menos assim, para um designer que conheça já o Bootstrap, não foi maior do que 2 semanas e meia para levantar a loja em si. E aí os ajustes levaram mais algum tempo, mas você vê que essas frameworks tornam o trabalho muito mais rápido. Um trabalho que levaria 2, 3 meses, eu realizei em 2 semanas, pouco mais de 2 semanas ali, levando em conta que eu ainda faço outras atividades aqui, então realmente o tempo foi um tempo muito legal. Então, se você quiser acesse o site. Se você quiser os arquivos, você pode encaminhar um e-mail que enviamos arquivos para vocês estudarem, para ver como foram feitas a parte de colunas, a parte de quantos produtos vou mostrar em desktop ou tablet. O Victor tira todas essas dúvidas para você. Exatamente. Então, para quem quiser os arquivos, pode solicitar. Eu não recomendo que nenhuma loja utilize esse design. E nem tente pegar esse design e fazer, eu vou fazer aqui umas mudanças e vou usar esse design. Por quê? Como eu falei, personalidade é importante. Sua loja tem que ter personalidade, cara. Leva sempre isso em consideração. Personalidade é tudo no e-commerce, porque existem milhões de lojas do mesmo segmento. Quem procurar acha. E se você tiver personalidade, sua loja vai se destacar em relação às outras. Isso é muito legal, tá? Então, pensem na personalidade. Isso aí é o visual do Bootstrap. Tudo que tá aí eu não mexi no CSS, eu não coloquei cor, eu não mexi em nada. A única coisa aí que a gente fez foi esse banner mesmo, para ilustrar o banner ali no topo. Vocês vão ver que ele nem muda, é um banner único e fixo. Então pensem nisso. Próxima loja, a loja Foundation. Essa loja foi feita também por um dos nossos membros aqui da equipe de suporte, foi o Rodrigo. Os outros já devem ter falado com ele. O design dessa loja também ficou fantástico. Essa loja responde em mais resoluções até do que a do Bootstrap, porque é uma característica do Foundation, que é essa responsividade ampla, né? A gente colocou 2 resoluções aí, não colocou a do tablet, por quê? Para vocês acessarem e conhecerem, e também pelo tamanho do slide. Então, se a gente colocasse 3 imagens, ia ficar pequenininho, vocês não iam ver direito o que a gente fez ali, para vocês conhecerem melhor essas ferramentas. O mesmo vale para essa loja. Quem tiver dúvidas, pode ligar, pode pedir os arquivos para conhecer. Vale a regrinha do não usem essa loja como design da loja de vocês. Tenham personalidade. Isso é muito importante. Não tentem pegar um layout que foi feito para outro tipo de negócio para adaptar o seu. Também não vai funcionar. Então, isso aí foi feito como demonstração. Imagine isso como uma demonstração simples e única. A gente não trabalhou com páginas internas. A gente fez um front-end legal para vocês verem como é que funciona a responsividade. E conforme falamos no e-mail anterior, escolha uma das opções. Você não precisa fazer o download, entrar no Get Bootstrap ou no Foundation. Sabe? Nós já hospedamos esses arquivos no sistema. Sabe? Você não precisa pegar esses arquivos e enviar para o gerenciador da sua loja
e trabalhar. Já disponibilizamos esses caminhos para vocês. Então, se quer utilizar o Bootstrap, é só utilizar a chamadinha do JS e do CSS. Se quer utilizar o Foundation, é só fazer a chamadinha do Foundation, do JS e do CSS. A mesma coisa com o jQuery. É só fazer a chamadinha que ele funciona. Porque, às vezes, o lojista encontrou um tutorial bacana na internet. Aí ele começou a seguir aquele tutorial da primeira etapa até a última etapa. Aí chega a famosa etapa, que deve ser a terceira ou a quarta, para você copiar o endereço absoluto do JS ou do CSS que está no site de terceiros. Mas o que acontece? Se esse site cai, vai dar pau na sua loja, não vai funcionar na sua loja. Isso acontece semanalmente. Às vezes o lojista liga e fala assim, parou de funcionar meu slideshow. Quando nós olhamos o código, está fazendo uma chamada absoluta do caminho. Aí ele tem que explicar para o lojista, fazer a hospedagem ou utilizar o caminho. Exatamente, esse ponto que o Adriano levantou é muito importante, que a gente já disponibilizou esses arquivos para vocês, e a gente faz isso primeiro para evitar esse problema, que é o lojista que pega o link lá absoluto do site X, esse site sai do ar e tudo para de funcionar. Então você tem uma loja toda baseada em jQuery, e o jQuery sai do ar, sua loja para de funcionar. E aí o que acontece? Liga aqui no suporte, parou de funcionar, eu não sei o que vocês fizeram, vocês mexeram na minha loja? Não, a gente não mexeu, a gente não fez nada disso. A chamada do seu jQuery está apontando para um site que está fora do ar. Então, a gente já coloca os arquivos aqui nessas ferramentas para não ocorrer esse tipo de erro. Então, muitas vezes a sua loja está fora do ar porque tem chamadas para scripts internos. E muitas vezes esse site externo ele não permite, por exemplo, uma URL segura. E nas páginas seguras do Fast Commerce, esse conteúdo pode exibir um alerta de segurança em alguns navegadores. Isso é complicado. Imagina você estar no processo de compra, você entra no site e ele aparece lá. Alerta de segurança, o SSL existe, mas está chamando um arquivo de um site que não é seguro. E aí? Para o cara que não entende, o que vai acontecer? Ele vai abandonar a sua loja e não vai voltar nunca mais. Eu faria isso se eu não tivesse conhecimento. Eu sairia da loja por medo de comprar ali, de colocar meus dados ali, e não voltaria mais naquela loja. Então levem isso em consideração. Sempre hospedem os arquivos aqui ou usem os nossos arquivos hospedados. E qual escolher? Seja a loja mobile versão tradicional, com os arquivos separados, ou seja uma loja mobile responsiva. Sabe, existem pontos positivos e negativos nos dois modelos. Então, o que eu aconselho antes é você fazer uma análise através dos relatórios do Fast Commerce, do Analytics, e ver qual é a porcentagem de visitação da sua loja. Se sua visitação for zero, se nem você visita a sua loja mobile, realmente você pode deixar um pouco de lado esse design. Mas se você já visita a sua loja, você já tem um analista e vê que está crescendo os acessos, aí é bom você começar a planejar, sabe, o que será melhor. Aqui segue uma dica valiosa. Vamos supor que você, gostei do design responsivo, mas eu não tenho um conhecimento muito amplo e eu quero me aventurar, sabe, colocar chapeuzinho lá do Indiana Jones, chicotinho, e começar a trabalhar sobre design responsivo. Então, o que eu aconselho é utilizar o modelo tradicional nesse primeiro momento. Eu vou falar o porquê. Dessa forma, você vai trabalhar o design responsivo apenas no mobile. Sabe? Você vai fazer, vou trabalhar o responsivo no mobile, então, no formato retrato, na vertical, eu vou mostrar um produto por linha. Se eu girar um celular no famoso horizontal, na paisagem, eu vou mostrar 2 produtos por linhas. Dessa forma, você já começa a trabalhar design responsivo, você começa a ter uma familiaridade com ele, você já não precisa pegar o design responsivo e já jogar para o seu desktop, para o seu tablet, sem ter o conhecimento. Adquira esse conhecimento antes, aprenda um pouco antes, que é bacana, e assim você, agora eu já estou craque, já estou com camisa 10, também depende do seu time, se você é um camisa 10, e começa a trabalhar o design responsivo para outras versões. Exatamente. Bom, com isso a gente passa já para o próximo slide, que vão se tratar de aqui mais alguns detalhes importantes. Para quem acompanhar depois, para quem fizer o download da palestra, dá uma olhada nesse gráficozinho que a gente colocou, que ele mostra as vantagens de cada elemento. Então, Separate Mobile Site e Responsive Design. Sim. A diferença entre um e outro. Igual no começo o Vitor falou sobre fazer a atualização. Para um responsivo, é bem melhor. Mas você também precisa pensar, exemplo, na rapidez para criar. Preciso do projeto para ontem. Ok, separado
é mais rápido. Então você tem que sempre colocar numa balança. Outro ponto importante, se você der uma olhada ali na terceira linha, uma coisa que todo lojista adora, o site responsivo ele se comporta melhor no que se trata de SEO. Existem algumas pessoas na internet falando que, inclusive, ele até ajuda, né, no posicionamento, no ranqueamento. Eu acho isso muito difícil, mas existem algumas pessoas que acreditam nisso. Então é algo que há a se pesquisar também. Esses sites que a gente está colocando aí abaixo, eu recomendo que vocês visitem. São os 2 sites do Google, tanto nesse quanto no slide anterior, que falam sobre a diferença entre o mobile site dedicado e o responsive design e qual dos dois você deve usar. Então, leve em conta isso importante. Agora a gente chega para falar de dicas para um bom web design responsivo. A gente vai entrar em alguns detalhes sobre algumas coisas, né? Não muito detalhes muito profundos, nem muito técnicos, para não dificultar para quem não tem conhecimento, mas um primeiro passo para quê? Para você, lojista que não entende, conseguir passar a ideia para o seu desenvolvedor, e para você, desenvolvedor, que talvez ainda não conheça o web design responsivo, já ter uma ideia melhor de como funciona. Então, sim, nós do Fast Commerce nós sempre estamos aqui para dicas para vocês, sabe? Para ajudar vocês, para vocês venderem mais, para melhorar design e tudo. A gente entra então, a gente já falou anteriormente sobre os media queries, e aqui a gente mostra eles mais a fundo, já com algumas coisas a mais ali. Então mudou um pouquinho o código, né? Você olha ali no primeiro exemplo, layout para desktops, está falando aqui para tela, tamanho mínimo vai ser 768 e o tamanho máximo 1024, na orientação retrato, que seria a orientação ali com o dispositivo em pé, né? E você tem ali um outro detalhe importante, que é o WebKit Mean Device Pixel Ratio, que isso aí se diz... Praticamente é um elemento que fala diretamente sobre a qualidade da tela do dispositivo, porque smartphones hoje, caso dos iPhones, por exemplo, ou dos smartphones da Samsung, que tem altíssima densidade de pixels na tela. Então, o comportamento também desses elementos do design é diferente, tem que ser levado em conta tanto nas imagens que foram colocadas, quanto no código em si. A gente fala, tem outros detalhes sobre media queries para diversos tamanhos, então a gente já está dando aí praticamente pronto para quem quer começar a testar, depois quem fizer o download desses slides, começar a testar. Pega esse código, joga lá e trabalha o CSS dentro de cada um. Então pensa assim, meu layout para desktop eu quero esse design. O meu layout para laptop eu quero esse. O meu layout para tela muito grande eu quero esse. Para smartphone eu quero esse. Então imagina que o que você coloca dentro do Media Query é basicamente o CSS que você quer que seja apresentado para aquele tamanho de tela. Sim, você vai criar regras. Exatamente. Quem quiser testar, está à disposição depois lá, acho que daqui uma semana, né? Fica disponível. Na semana seguinte. Na semana seguinte já vai estar disponível para vocês pegarem e copiarem o código aí. A gente passa aqui um outro ponto importante, além ali do CSS, a gente também pode trabalhar com o JavaScript para criar media queries. Então esse é um script que basicamente não vou entrar em detalhes sobre o código, mas ele tem um event listener, ele entende o tamanho da tela e aplica um design diferente de acordo com o tamanho dessa tela. Quem quiser pode procurar na internet, tem diversos exemplos, tem plugins que fazem isso já, diversos plugins jQuery que trabalham com responsividade. A gente não colocou nenhum porque a gente não teve tempo de testar esses plugins, tá? Então por isso não tem nenhuma dica aí de plugin para vocês usarem. E aí a gente passa ali no topo uma outra informação. A decisão entre tamanhos fixos e relativos, porcentagem, e o EN. O EN basicamente é uma porcentagem também, tá, gente? Só que leva em conta ali inicialmente o tamanho em pixels que foi definido em algum local. Então existe uma recomendação do W3C para fontes, que fala que você deve definir um tamanho de fonte em pixels para o corpo do documento ou para o elemento, e todo o resto deve ser passado em valor EN. Então, se você inicia o seu documento passando que o corpo vai ter uma fonte de 14 pixels, qualquer outro tamanho de fonte vai ser baseado em EN. Por quê? Porque caso você queira mudar o tamanho de fontes em toda a sua loja, todo o seu site, você vai mudar só uma linha, não vai mudar todas as fontes. Esse é um dos slides mais importantes da palestra, pessoal. Identificar o conteúdo desnecessário no mobile. A responsividade também leva em conta que muita coisa que está na sua loja, o seu cliente não quer ver no celular, não tem importância para ele no celular, ou vai ser muito pesado para carregar no celular, e isso tem que ser levado em conta. Então a gente começa ali falando do chat online, o histórico de navegação, avaliações dos clientes, tabela com opção de parcelamento, e tem dezenas de outros elementos que vocês podem encontrar aí. Então, vamos pensar que a gente já está em 2014, século XXI, vamos esquecer os sites carregados de elementos, isso ficou no século passado, a gente tem que pensar para frente, tirar aquele monte de informação da sua tela, isso confunde o seu cliente. A gente tem contato com lojas diariamente, e no meu contato particular eu acesso centenas de lojas por semana, centenas de lojas por mês.
No meu contato, eu consigo olhar para as lojas e falar, pô, meu, tem 50% do que eu estou vendo aqui, podia não estar aqui porque não é necessário. Então, tem cliente que tem na home da loja um campo para rastrear a encomenda. Pô, vamos pensar, né? Se o cara quer quer rastrear a encomenda, ele vai entrar lá no pedido dele, ele vai no site dos Correios. A home da sua loja é o último lugar que ele quer encontrar isso aí. O mesmo vale para lojas que dão um mega destaque para formas de pagamento. Então, o cara vai lá e coloca um banner gigantesco do PagSeguro, um banner gigante do Moip, um banner gigante. Cara, não faça isso. No celular, ali, ó, como o Herman acabou de falar, no celular menos é mais. Isso é uma coisa que a gente vai falar. No web design responsivo, menos é mais, é muito mais. Então pensem sempre nisso, tá? Não ignorem esse ponto. Não encham a tela de vocês de elementos, porque além de tudo vai dar muito trabalho para deixar isso responsivo depois. Se você tem um design hoje que você quer que um designer redesenhe aquilo para ser responsivo, o trabalho para tirar esse monte de coisa a mais vai ser longo e vai ser cansativo. Pensem nisso. A gente entra em responsividade em imagens, que a gente já falou anteriormente, a gente vai dar alguns detalhes a mais. Então ali a gente está passando, por exemplo, a imagem de novo, né? O Max Widget. Então, na verdade, ali você tem o tamanho máximo da imagem definido. E logo abaixo você tem ali o tamanho Max 8 em 300 pixels, então o tamanho de altura máxima da imagem vai ser 300 pixels. E o mínimo weight automático, ou seja, o máximo de tamanho que essa imagem vai chegar é 500 pixels, certo? Isso na largura. O máximo de altura é 300, mas quando você diminuir a tela, ela vai encolher automaticamente. Então isso é muito legal, essa imagem vai responder a sua tela. Um outro elemento importante, isso vale para imagem JPG, PNG e GIF, tá, gente? Formato GIF. E aí a gente entra também no SVG. O SVG que é um formato que a gente adicionou ao Fast Commerce na última versão, já pensando na responsividade. E acho que o Adriano pode falar um pouco mais, ele participou dessa parte do SVG, ele testou bastante, ele conhece bastante já dessa tecnologia, ele pode auxiliar. Então, trabalhando com o design da loja, você utiliza o quê? Ícones, botões, logo, enfim, diversos elementos na sua loja. Então, você pode trabalhar com SVG, que são gráficos vetoriais escaláveis. E o bacana dele é que ele não perde qualidade. Você pode aumentar, diminuir, ele sempre estará igual. Então, aqui segue um exemplo muito bacana. São 9 ícones, que dependendo da dimensão do seu navegador, ele mostrará um ícone diferente. Então, se você tem um monitor que está acima de 1600, ele vai mostrar o ícone grandão. Se você está com mobile, ele vai mostrar um ícone pequenininho. Tá certo que a pessoa teve, o designer responsável teve um certo trabalho, porém muito divertido fazer todos esses ícones. Mas isso mostra o potencial que o design responsivo pode entregar para os seus clientes, sabe? Ter aquele fator, uau! Nossa, Vitor, o negócio é muito bacana, cara. Exatamente. Bom, então vocês veem uma das mágicas do SVG, esse resize dos ícones, e você mudar o ícone de acordo com o tamanho da tela, isso traz possibilidades de design incrível, e além de tudo é muito chamativo, né? Você consegue trabalhar esses ícones de qualquer tamanho, o arquivo é leve, então isso é muito legal e funciona muito bem. Então você tem o site ali, o Responsive Icons, né? Já passou aqui o slide, mas de qualquer forma, tá aí o site para quem quiser acessar. E aí, gente, como é que essa mágica ocorre? Bom, basicamente o SVG ele é um arquivo XML. Então, em resumo, o SVG é um XML com coordenadas. Você tem ali dentro um monte de numerozinhos que passam coordenadas onde vão ser desenhados os elementos na tela. Sim, você pode abrir no bloco de notas. Aí você vai, realmente, como o Victor falou, é um arquivo XML. E gráficos vetoriais você vai trabalhar com Illustrator, com Corel. Mas realmente, se você não tiver esses programas, conforme o Victor falou, você vai trabalhar com coordenadas. Exatamente. É simples, é rapidinho. Você pode sentar em 5 minutos, você pode fazer o seu logo. É brincadeira. Se você for fazer assim, vai demorar muito tempo. Exatamente, vai demorar uma eternidade. Para ser sincero, acho que poucas pessoas têm essa paciência de escrever coordenadas ali no XML. A grande vantagem de você ter o SVG no formato XML é que ele aceita CSS. Você consegue trabalhar o SVG com Ajax, você consegue trabalhar o SVG com jQuery. Você procura na internet aí plugin, SVG, jQuery, você acha um monte. Você consegue trabalhar com JavaScript puro, o SVG dá possibilidades muito grandes para trabalhar com uma imagem. Só vamos lembrar, pessoal, que o SVG ele não é um formato que permite uma qualidade legal para fotos, tá? Então não adianta querer colocar foto em SVG, isso não existe. O SVG é legal para ícones, é legal para o logo da loja, caso o logo não seja um logo fotorrealista.
Então pensem nessas coisas também, é importante levar em conta isso aí. Muitas lojas usam um monte de ícones ou de botões e dá para substituir pelo SVG, que é mais leve e muito mais editável. Correto, porque fotos você vai ter que vetorizar. Então imagine o trabalho que vai dar vetorizar uma foto de um produto que está dentro de uma paisagem, você vetorizar cada elemento. Realmente não vale a pena. Então, conforme o Vitor falou, nós falamos, é ícones, são botões, são pequenos elementos para o seu design. E ok, Vitor. Sabemos que desenvolver um layout responsivo, sim, leva um pouco mais de tempo, porque você precisa fazer teste em todos os dispositivos. Mas você sabe qual é a beleza dele? Você sabe? Qual é? Que bom que você perguntou. Sabe, não existe frescura. Não existe frescura. Se vocês olharem os designs responsivos, todos ou 99% é um design flat. Sabe? Não existe degradê, não existe efeito bevel, drop shadow, todas aquelas papagaiadas, enfim. Porque sua loja precisa realmente carregar rápido. Não adianta carregar rápido no desktop se não carregar rápido no tablet e no smartphone. Porque isso tudo vai ficar sua loja mais pesada. Exatamente. Então o Adriano levantou um ponto importante, cara. No RWD, já tinha sido falado anteriormente ali, no RWD menos é mais. O acesso no celular ele tem que ter menos para ser mais. E aqui eu vou falar mais uma coisa importante. Informação de mais é igual a venda de menos. Você que carrega a sua página, que você alerta o seu cliente para tudo, você que tenta dar cada passinho da compra na mão dele ali mastigado, você está matando a experiência de compra do seu cliente, tá? Você não está criando uma boa experiência, você está matando o seu design, você está matando a sua loja, você está vendendo menos. Então pensem nisso, é muito importante, tá? Levar em conta esses detalhes. Outro detalhe importante para você pensar é justamente essa parte do flat. Os designs eles estão mudando, a gente está numa nova era do web design. Então aquele monte de detalhe, bevel emboss, aqueles campos para os designers eles vão entender o bevel emboss, aqueles botões com cores fosforescentes, chamando a atenção ali, piscando, aquele GIF animado que pisca e fale compre, clique aqui, fique comprando aqui. Isso não existe mais na internet atual. Alguns usuários olham para isso com péssimos olhos. Eles não têm mais prazer em comprar nesse tipo de loja, eles não se animam mais. Observem bem, os grandes players de mercado eles estão refazendo seus designs, eles estão investindo para transformar a marca deles. Um exemplo que a gente passou aqui foi a Netshoes, que refez praticamente toda a sua marca e chapou, como eu gosto de dizer, esmagou tudo e criou um layout único ali, praticamente todo flat, sem muito detalhezinho, sem muita imagem, sem aquela imagem de canto. Uma dica importante, observem isso no layout de vocês, tá? Quando vocês forem contratar um designer, observem se ele não usa imagem demais no layout. Então depois pede para dar uma olhada, como é que é isso aqui? Isso aqui vai ser uma imagem? Não é comum a gente encontrar, por exemplo, rodapé de lojas que tem forma de pagamento, que são um monte de formas de pagamento, incluindo o telefone e o rodapé inteiro é uma imagem única. Isso é terrível para a sua loja. Por quê? Se você mudar o telefone, você vai ter que refazer aquela imagem. Se você tirar uma forma de pagamento, você vai ter que refazer aquela imagem. Se você mudar qualquer coisa, você vai ter que refazer aquela imagem. Isso não é legal. A imagem é pesada, ela deixa a sua página lenta e ela não faz mais parte do que a web é atualmente. A web atualmente ela é poderosa. O CSS ele trabalha para você e deixou de trabalhar para quem não quer, para quem não quer resultado bom. O CSS hoje ele é focado no usuário, ele é focado em te ajudar a vender. Então pensem nisso, não deixem o design de vocês ser cheio de imagens, menos imagens. Não digo imagens de produto, tá, gente? Estou falando imagens de layout, aquelas imagens de canto, aquele botão que o fundo dele é uma imagem. Então não trabalhem com esses elementos, isso é péssimo para vocês. Correto, porque às vezes você contratou uma empresa, mas você já não tem mais aquele arquivo original do rodapé. E aí como você faz para alterar? Você vai ter que utilizar algumas técnicas como clone stamp para apagar. Então, às vezes acaba dando um trabalho muito maior para você. E agora que você já fez tudo, você já domina um assunto, você já está craque sobre design responsivo, é necessário fazer testes. Então aqui são dois simuladores onde você pode testar o seu design. Tem o Jams e o Screenfly. Então eu aconselho guardar nos favoritos esses sites. Você deixa lá bonitinho. Então quando você começar a adaptar o seu design, você pode entrar e você deve entrar para ver se ele já está ficando responsivo. Opa, já está mostrando 4 produtos, agora já está 3. Eu tinha 5 itens na categoria, agora eu só tenho 3, 2, 1. Aí na versão mobile, ele vira aquela versão dos 3 risquinhos para ele trazer todos os menus, todas as categorias. Então é importante você sempre ter essa carta na manga para você testar o seu design. Exatamente, essas ferramentas são muito úteis porque
é praticamente inviável, primeiro por questões de verba, segundo por questões de viabilidade mesmo, você ter à sua mão, à sua disposição, todos os dispositivos onde você vai exibir a sua tela, né? Existem agências que fazem isso, que têm milhares de dispositivos à disposição, mas quem não pode tem ferramentas para teste que são excelentes. Então, eu aconselho que vocês conheçam essas ferramentas, entrem aí, façam um teste com a loja atual de vocês, façam um teste também com as lojas que a gente passou anteriormente, lembra da Skinny Ties, a Unil, façam testes com elas, procurem outras lojas responsivas, para vocês conhecerem e falar, caramba, vocês vão ficar impressionados com o poder do web design responsivo, com quão mágico o design responsivo é. E a gente pensa muito no acesso ali do mobile user, mas a gente também tem que pensar no cara que está no desktop e vai diminuir a sua janela ali para continuar escutando a música dele que está na janela de trás, para responder o amigo no Facebook na janela de trás. Imagina que legal a experiência do seu usuário quando ele diminuir a sua tela ali, colocá-la de canto e ver o seu site responder aquela alteração. Então, façam os testes aí nos simuladores. Eu também queria agradecer a presença de todos, em nome do Fast Commerce, para quem foi no evento do eShow, semana passada, assim, que passaram no stand ou quem não foi. A Patrícia aqui vai falar um pouco sobre o evento. Oi, pessoal. Então, na semana passada, nos dias 20 e 21, a gente estava com o stand no eShow, né, que acontece todos os anos. Alguns lojistas passaram por lá, parceiros, integradores, então obrigado pela presença e a gente continua durante o ano aí com o Digitalisme. Semana que vem, na quinta-feira, a gente está em Porto Alegre, então quem for de Porto Alegre e puder participar, é só se cadastrar lá para participar da nossa palestra. Ok, chegamos no final. Eu não sei se tem perguntas. Pessoal, a gente vai cortar o áudio rapidinho, porque como estourou um pouco o tempo, a gente vai selecionar algumas perguntas aqui e a gente corta o áudio e já volta com as perguntas que enviaram aqui, tá? Só um minutinho. Pessoal, a gente já vai começar então a liberar as perguntas, tá? Bom, vamos lá, né? Essa pergunta do Jaime é uma pergunta bastante pertinente. Se a gente oferece o RWD se você for comprar uma loja hoje, Jaime, o Fast Commerce oferece a possibilidade de você ter uma loja com design responsivo. Nós não temos um modelo responsivo para você aplicar na sua loja, tá? Isso fica a cargo do seu designer de desenvolver esse trabalho. Mas ele oferece a possibilidade de você aplicar sim esse design responsivo hoje na sua loja. Então, se você tiver um designer e ele quiser aplicar, você pode ir lá e conversar com ele, criar seu projeto e colocar no Fast Commerce que ele vai atender. Então, sim, a resposta da sua pergunta, ela é sim para o Fast Commerce ter a possibilidade de aceitar, mas é não para a gente, porque a gente não tem um design para você adicionar na sua loja que seja responsivo. Bom, a pergunta do Vânios, né? Seria interessante a preparação de alguns layouts pré-definidos para utilizar. Bom, Vânios, a gente tem em mente os planos para criar um design responsivo para vocês utilizarem. Inicialmente a gente tem aquelas duas lojas que a gente fez, a primeira que eu fiz foi a do Bootstrap e a segunda com o Foundation, são duas lojas para você olhar lá e já conhecer melhor, para ver como é que funciona essas frameworks. Por enquanto a gente não tem um layout pré-definido responsivo para ser utilizado, mas isso já está sendo preparado, já está sendo desenhado, inclusive. Depois de desenhado, o tempo para aplicar é até relativamente rápido pela nossa equipe, tá ok? Bom, outra pergunta do Jaime, outra pergunta bastante pertinente, que é os valores das lojas de web design responsivo são diferentes dos valores de sites tradicionais oferecidos hoje. São, Jaime. Os valores são mais altos, tá? Alguns desenvolvedores, eu não sei os nossos integradores, que a gente não tem esse contato para saber de valores, mas alguns desenvolvedores eles não têm cobrado tão caro, porque para eles também é uma forma de mostrar o trabalho deles nesse mercado. Então é um modo deles criarem portfólio criando sites dessa maneira. Mas os valores costumam ser mais elevados porque é um único projeto que envolve 3 lojas. Então imagina que você, 3 assim, em média, né, que são desktop, tablet e celular, mas nesse meio termo você pode criar outros pontos de quebra, outras diferenças para várias resoluções. E aí é um lance legal do web design responsivo, Jaime.
você ter os números do Analytics, os números dos nossos relatórios aí para você ver os acessos e você pegar as resoluções de tela que você mais tem acesso para a sua loja atender aquela demanda dos seus clientes. Então não adianta você pegar uma demanda de mercado. Pega uma demanda dos seus clientes que vai valer muito mais a pena. Caso, como ficar as tags definidas pelo Fast Commerce, por exemplo, tags especiais de produto, quando muda a versão para tables? As tags continuam as mesmas, as tags não são alteradas, de nome do produto, de preço. E para a versão tables, eu preciso que você encaminhe um e-mail falando qual versão você quer. Você quer aquela versão 1 que as tags, o CSS já está definido, ou você quer a versão 2 que você quer definir as tags, o CSS, tudo. Ok? Só encaminhar um e-mail para o suporte falando que você quer alterar para a versão 1 ou 2. Nós fazemos essa alteração para você. Caso, nesse caso da sua pergunta, eu recomendo também, só completando aqui, que você prepare a loja antes, tá? Caso você vá mudar para tableless, mas as tags continuam se mantendo o mesmo comportamento, como o Adriano disse. Bom, o Lucas Lima fez uma pergunta. Esse Bootstrap hospedado no Fast Commerce é qual versão? A versão que a gente está hospedando atualmente é a versão mais atual, se não me engano é a 3.1.2. Se eu não me engano é essa versão que a gente está hospedando. Existem pequenas variações, mas a gente está com a versão mais atual, tá, Lucas? A gente fez o download da última versão lá e disponibilizou. Eu não sei como é que a gente vai fazer esse trabalho de atualizar de acordo com o que eles mudarem lá, porque assim, é necessário, claro, que a cada atualização deles seja mudado também, muitas classes mudam, muitos detalhes mudam entre uma versão e outra. Mas a gente vai se manter ali atualmente na versão 3.0, né, 3.2.1, mas que faz parte da suite da versão 3.0 do Bootstrap, que eu acredito que vai se manter no mercado muito tempo. Sim, e nós fizemos testes também com a versão 2, e a versão 2 do Bootstrap ele trabalhava, se não me engano, com o spam para trabalhar as colunas. Na versão 3 mudou para o CoMD. E nós vamos sempre atualizar, exemplo, o Bootstrap na sua versão 4, nós vamos pegar a versão 4. Então vai ter sempre a versão 3 e a versão 4. Nós nunca vamos remover uma versão do site. Nós sempre vamos atualizar com a versão mais recente. Tanto com o Bootstrap, com o Foundation, com o jQuery. Bom, uma pergunta do Herman, que também é muito pertinente. Qual é o melhor framework para design responsivo? Vamos lá, Herman. O melhor framework para design responsivo, em resumo, basicamente é aquele que você se adaptar melhor. Não existe um melhor framework, como eu falei, a gente não vai falar a melhor ferramenta, porque o Bootstrap é incrível, o Foundation é incrível, mas eles não são únicos no mercado. Essas frameworks têm surgido do dia para a noite, tem muitas que são muito boas. Existe uma terceira, que é muito famosa, que é a Skeleton. A Skeleton é uma framework que ela não trabalha com user experience, ou seja, ela não traz botões, ela não tem formulário já com design, ela não tem elementos de design, mas ela é uma framework para quem quer trabalhar responsividade com colunas. Então isso é muito importante. Por fim, você perguntou se você pode usar ele no Fast Commerce, né? Então assim, pode sim, tá? O Bootstrap e o Foundation funcionam, mas outras frameworks também vão funcionar. Basta você hospedar o arquivo, você colocar lá na sua pastinha HTML, fazer a chamada do arquivo e trabalhar com ele. Com certeza vai funcionar também. O Fast Commerce ele trabalha com HTML5 atualmente. Se sua loja ainda não tem a tag, você tem que atualizar. Mas de qualquer forma, a gente já dá suporte para essas frameworks do HTML5, JavaScript, as APIs mais atuais. A gente já fez até testes usando algumas ferramentas como o AngularJS, que é uma outra ferramenta que está vindo aí forte em conjunto ao jQuery, como uma framework JavaScript. Então o Fast Commerce está pronto sim para receber essa framework que você trabalha, tá ok, Herman? Bom, pessoal, a gente chega ao final Como aqui. estouramos o tempo, essa é a última pergunta da Karina. Você é mais uma. Usual utilizar imagens com extensão SVG. Imagens de produto, não. Nunca você deve usar. Eu recomendo porque você vai ter que vetorizar toda a sua imagem. Imagina o trabalho, você tem 100 imagens na sua loja. Você entrar e vetorizar 100 imagens. Quanto tempo você acha que você vai levar para vetorizar uma única imagem? Um dia, 2 dias, 3 dias? Então, realmente não vale a pena. SVG é para aqueles elementos no seu design. É um botão de comprar, é um ícone de uma casinha para o botão da home, é um ícone de uma carta para contato. São pequenos elementos que você vai trabalhar o SVG. Exatamente, o SVG é basicamente isso, né? A gente trabalhar com esses elementos iconográficos, né? Então, com ícones e coisas do tipo. Por fim, pessoal, a gente chega ao final da palestra. Eu queria agradecer essa palestra, agradecer por todos que tiveram presentes aí ouvindo a gente. Quem ficou com alguma dúvida, a gente está à disposição lá para quem quer acessar e conhecer, para quem quer conversar com a gente no suporte, tirar alguma dúvida.
Essa foi a primeira palestra que eu fiz aqui no Fast Commerce. Fiquei bem feliz com o convite que me fizeram, o pessoal da diretoria. E a equipe Fast Commerce é uma equipe fantástica, tá, gente? É uma equipe apaixonada por tecnologia, por isso que a gente sempre traz o mais atual para vocês. Eu não sei como está o mercado, eu acompanho, mas assim, eu não sei como é a concorrência, mas de qualquer forma a gente tem um amor por tecnologia muito grande, por isso a gente sempre traz o mais atual para vocês, Responsive Web Design, AngularJS, jQuery, tudo que tiver de melhor a gente vai trazer para vocês. Afinal de contas, já são 18 anos de constante evolução, 18 anos de mercado, né? Então, muito obrigado a todos. Sim, o Vitor já falou tudo. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Obrigada pela participação de todos. Então, só para lembrá-los, a gente gravou a palestra. Semana que vem a gente divulga no blog. E para quem participou, a gente já manda o link assim que for publicado com o vídeo da palestra por e-mail, tá? Então, não precisa nem se preocupar em entrar no blog aí todo dia, que vocês já vão receber por e-mail. É isso, pessoal. Parabéns, Vitor. Parabéns, Adriano. E até semana que vem. Bom dia a todos.